Olá! Já alguma vez olharam para uma folha de cálculo cheia de números e pensaram: como é que eu transformo isto em algo que as pessoas queiram ouvir? Pois bem, é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Vamos descobrir como pegar em dados brutos e transformá-los em histórias que são não só claras, mas também convincentes. Então, vamos lá. Pois é, esta frase acho que muita gente se identifica. Surge aquela mistura de sentimentos, não é? Um pouco de pressão, talvez frustração, até uma certa ansiedade. É a sensação de que é uma história importante para contar, mas não se sabe bem por onde começar. Ou pior, o medo de que a mensagem se perca completamente no meio de tantos números. E o resultado final dessa ansiedade, muitas vezes, é isto: um autêntico emaranhado de gráficos de Pisa, tabelas, linhas coloridas, que acaba por confundir mais do que esclarecer. É o que se chama um despejo de dados. A ideia é despejar tudo e esperar que a audiência, por magia, encontre o insight. Spoiler alert: isso quase nunca funciona. E isto leva-nos diretamente ao coração do problema. A comunicação falha não porque os dados sejam maus, mas porque falta uma história. Sem uma narrativa para guiar, os números são só números. Perdem-se no vazio. É importante que isto fique claro. Dados excelentes podem ser completamente ignorados se estiverem presos numa apresentação confusa. A habilidade de comunicar a informação de forma clara torna-se, assim, a peça mais importante de todo o puzzle. Ok, então como é que saímos deste problema e encontramos a solução? Bem, o primeiro passo, e talvez o mais importante de todos, acontece muito antes de se abrir o Excel ou qualquer outra ferramenta de gráficos. Tudo começa com uma palavra: contexto. Antes de se desenhar um único gráfico, é fundamental parar e responder a 3 perguntas-chave. Primeiro, para quem é esta mensagem? Segundo, e esta é crucial, o que é que eu quero que estas pessoas saibam ou, idealmente, façam depois de me ouvirem? E por fim, de que forma é que os dados que tenho provam o meu ponto de vista? Um exemplo fantástico disto na prática foi o projeto Oxygen da Google. Eles tinham uma montanha de dados sobre o desempenho dos gestores. Em vez de simplesmente apresentarem gráficos e mais gráficos, focaram-se na história que queriam contar, o que faz um gestor ser excelente. Ao definirem esta narrativa primeiro, conseguiram transformar dados super complexos em lições simples e práticas que de facto mudaram a forma como a empresa forma os seus líderes. Muito bem, uma vez que o contexto e a história estão bem definidos, aí sim podemos avançar para a parte prática. Qual é a melhor ferramenta visual para contar esta história específica? E a boa notícia é que não precisamos de complicar. Na maior parte das vezes, o básico funciona melhor. Pensem assim: os gráficos de barras são perfeitos para comparar coisas diferentes, como vendas por produto. O segredo é ordenar as categorias de uma forma lógica. Por outro lado, se a história é sobre mudança ao longo do tempo, os gráficos de linha são imbatíveis. Mostram tendências, picos, quedas, tudo de forma super clara. Agora, olhem bem para este contraste. É brutal, não é? À esquerda temos um gráfico de pizza em 3D. O nosso cérebro tem uma dificuldade enorme em comparar os ângulos e as áreas e a perspectiva 3D ainda distorce mais as proporções. É um desastre visual. Agora olhem para a direita. Um simples gráfico de barras horizontais. A comparação é instantânea. A mensagem passa sem qualquer esforço. Portanto, a lição aqui é muito simples. Na dúvida, usem um gráfico de barras. E se por algum motivo sentirem a tentação de usar um gráfico de pizza, especialmente um com efeitos 3D, respirem fundo e resistam. A clareza tem de ser sempre a prioridade máxima. Ok, já escolhemos o visual certo. E agora? Agora vem a parte do refinamento. E aqui, a regra de ouro é menos é mais. O objetivo é remover de forma estratégica tudo o que for supérfluo, tudo o que não ajuda a contar a história, para que a mensagem principal possa realmente brilhar. Reparem neste exemplo. É um gráfico de linha que vemos todos os dias. Mas reparem na quantidade de ruído visual. Temos bordas grossas, linhas de grelha que competem com os dados, uma legenda lá ao lado que nos obriga a andar com os olhos para a frente e para trás. Tudo isto é ruído que só cansa quem está a ver. Isto leva-nos a um conceito muito útil, a relação sinal-ruído. Pensem nisto da seguinte forma. O sinal é a tinta que usamos para mostrar os dados. O ruído é toda a outra tinta que não acrescenta informação. O nosso trabalho é maximizar o sinal e eliminar, sem piedade, todo o ruído. E como é que se faz isso na prática? É um processo passo a passo. Primeiro, fora com as bordas do gráfico. Depois, apagam-se as linhas de grelha. Na maioria das vezes, não são precisas. A seguir, em vez de uma legenda, colocamos os rótulos diretamente nas linhas.
E por fim, o toque de mestre. Usamos a cor. Mas não para decorar. Usamos a cor de forma estratégica, para guiar o olhar exatamente para o ponto mais importante da nossa história. Aqui está o resultado. A diferença é da noite para o dia. Com apenas alguns ajustes simples, passamos de um gráfico genérico e aborrecido para uma visualização com uma mensagem poderosa e clara. A história sobre os 2 funcionários que saíram em maio agora se salta à vista. O título, o texto, a cor, tudo trabalha em conjunto para que a conclusão seja impossível de ignorar. É o poder da simplicidade. E assim, ao juntarmos todas estas peças, o contexto, o visual certo e a limpeza focada, chegamos ao nosso grande objetivo. Não apenas mostrar dados, mas contar uma história que leva a uma ação ou a uma nova compreensão. No fundo, é mesmo disto que se trata. Visualizar dados não é um exercício de decoração, é um ato de comunicação, é persuasão. Uma boa visualização tem uma estrutura narrativa, tem um início, um meio e um fim. Apresenta um contexto, desenvolve uma atenção nos dados e, finalmente, aponta para uma conclusão clara. Isto leva-nos a um último ponto, que é absolutamente fundamental: a ética. O poder de contar histórias com dados traz consigo uma enorme responsabilidade de contar histórias verdadeiras. É incrivelmente fácil manipular um gráfico para enganar. Por exemplo, algo tão simples como alterar o eixo vertical para que não comece no zero pode exagerar dramaticamente as diferenças e levar a conclusões erradas. E por isso, terminamos com esta reflexão. Ao criar uma visualização de dados, a pergunta não deve ser apenas "isto está claro". A pergunta mais importante é: isto está a contar a verdade? A honestidade intelectual é a base de qualquer boa história contada com dados. É isso que, no final de contas, constrói a confiança com a audiência. Obrigado por terem acompanhado esta análise.